Graças e paz, meus irmãos. Você que está feliz, diga glória a Deus. Marquinho, por favor, me ajuda aqui no retorno. Pode até baixar um pouquinho na frente se quiser, mas me ajuda aqui, por favor. Está sem retorno nenhum aqui. Queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Não? Amém. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Quem achou o texto diz amém. Vamos lá, nós vamos ler o versículo 25. Já está até aqui. No mês da família, eu quero liberar uma palavra para o teu coração. Amém? Vamos ler o texto? O texto diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu quero parar aqui, até a parte A do versículo 26. Você pode aplaudir ao Senhor por esse texto? Queridos, nós estamos vivendo durante esse mês, o mês da família, e respeitando o tema proposto, né? Que é seguir para o alvo. Você pode dizer isso comigo no 3? Seguindo para o alvo. 3. Para o alvo. Eu estava meditando nesse texto hoje. Na verdade, eu já tinha lido esse texto alguns dias atrás. E a gente que prega constantemente, a gente sempre fica, né, meditando num texto ou outro e tentando ver se aquilo que o texto salta ao nosso coração, se a gente consegue encaixar em algum momento que a gente vai ministrar, em algum tema que a gente vai pregar. E como eu já sabia que o mês de maio seria o mês que, falando sobre alvo, eu já comecei a procurar alguns textos sobre esse tema, e eu ainda não estava decidido de pregar nesse, mas hoje eu foquei nesse texto. Deus falou algumas coisas ao meu coração. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, como de costume, é o que esse texto está tratando. E é incrível que eu acredito que você já leu diversas vezes, já ouviu diversas mensagens acerca da igreja que está então alocada em Corinto. É uma igreja muito importante e muito relevante na história bíblica, principalmente com relação à figura de Paulo, que tinha uma importância muito grande para essa igreja, e foi através de Paulo que essa igreja recebeu diversas instruções, diversas orientações, e Paulo ajudou de maneira extraordinária a fundamentar a teologia e direcionar até mesmo a liturgia do culto dessa igreja. Mas quando nós olhamos para a epístola de Paulo aos Coríntios, a cidade de Corinto, ela é uma cidade muito importante por si só. Só que quando você vai estudar sobre a cidade de Corinto, você vai ver que
Corinto é uma cidade muito relevante em diversos aspectos. Quando você olha para a geografia de Corinto, você vai perceber que por conta da sua localidade, ela acaba se tornando uma cidade muito importante, economicamente falando. Porque quando você olha para a cidade de Corinto, a cidade de Corinto, ela tinha uma movimentação comercial muito grande, porque ela era uma cidade comercial por conta dos portos que ela tinha. Isso facilitava muito a movimentação econômica, que obviamente tinha os seus translados via mar, né? Transporte marítimo na sua maioria, como ainda é hoje, mas hoje nós temos diversos outros meios, mas o mais forte na época, no mundo antigo, é o mar. E se você olhar para a posição geográfica de Corinto, você vai perceber que ela liga dois mares. Então ela tem dois portos que vai de uma extremidade à outra. Um dos portos liga ao mar que nós chamamos de mar Egeu. É só você olhar lá no mapa do mundo bíblico, você vai ver o mar Egeu. E você vai ver que o outro lado que esse porto existe nessa cidade liga no mar Mediterrâneo. Aquele mar que você viu o pastor postar esses dias lá sobre o mar Mediterrâneo, uma parte desse mar fazia costeira com a cidade de Corinto. Então nós temos em Corinto dois portos. Por conta desses dois portos que ligam dois mares, obviamente uma rota muito importante. Isso fazia da cidade de Corinto, obviamente, como já dito, uma cidade muito importante no comércio marítimo. Obviamente, essa cidade vai ser uma cidade muito bem economicamente falando. Então, quando nós olhamos para Corinto, para a sua economia, por conta dos portos, do comercial que essa cidade tem, nós vemos que é uma cidade de um poder aquisitivo muito grande. Então, nós estamos falando aqui de uma cidade onde tinha pessoas relevantes economicamente, por conta de toda a proporção econômica que a cidade tinha. Então, é o primeiro fator que nós temos aqui na cidade de Corinto, é a questão econômica. Uma cidade rica. Só que tem uma outra questão importante, que isso salta ao coração de Paulo, que vai usar isso como alegoria, é a questão dos esportes. A cidade de Corinto, ela é uma cidade que tinha um evento muito importante com relação ao esporte, que eram os jogos ístimos, ou ístimos, ou ístmicos. Existem algumas pronúncias para que a gente possa entender isso. Era uma espécie de Olimpíadas, que acontecia de 2 em 2 anos, na cidade de Corinto, em homenagem ao deus Poseidon. E quando a gente fala aqui de Deus Poseidon, obviamente nós estamos falando aqui de uma cultura grega. E quando nós olhamos para a cultura e para a religião de Corinto, isso também é uma coisa importante, porque a cidade de Corinto é uma cidade que ela é muito declinada espiritualmente por conta da sua religião, por conta da sua cultura religiosa. Porque quando nós olhamos para a cidade de Corinto, nós estamos falando aqui de uma cidade de crença politeísta, que crê em vários deuses, né? Dentro da cultura grego antiga. Então, nós temos aqui, dentro dessa cidade, com relação à religião, uma coisa muito importante se ressaltar, que é o declínio espiritual. Por quê? Porque dentro da cidade de Corinto, dentre os muitos deuses que eles acreditavam e serviam, nós temos um templo muito importante, que é o templo da deusa Afrodite, que é a deusa do amor. E interessante que a deusa do amor, presbítero Cristiano, que tem esse templo na cidade de Corinto, obviamente, é uma religião que traz dentro do seu culto muita imoralidade sexual, até porque a deusa do amor proporcionava para os seus fiéis, né,
muitos prazeres carnais por conta das suas sacerdotisas, que essas sacerdotisas eram responsáveis por levar aos cultos a deusa Afrodite por meio da imoralidade sexual. Então nós estamos falando aqui de uma cidade que é economicamente grande, tem um poder aquisitivo grande, porém declinado espiritualmente por conta da sua cultura religiosa. Então nós temos aqui uma cidade, por mais que seja muito rica, nós temos uma cidade também muito imoral. E como eu disse, nós temos aqui dentro dessa cidade a questão dos jogos, que Paulo vai usar justamente nesse texto que a gente leu. Porque Paulo vai fazer menção a algo, e isso é uma característica de Paulo e característica de pregador. Geralmente a gente tenta usar algumas alegorias, algumas coisas, para que a gente possa exemplificar aquilo que a gente quer falar. E Paulo era muito inteligente. E você vê, por exemplo, quando Paulo chega no lugar onde tinha vários altares de vários deuses, tinha um altar que não tinha um deus esculpido. Paulo olha para aquele altar, e quando ele olha para aquele altar vazio, que tinha uma descrição dizendo ao Deus desconhecido, ele logo tem uma ideia. Ele nem sequer sabia se aquele de fato, aquele altar, era para o Deus que ele serve, mas era para um Deus que ninguém conhecia. Então Paulo, olhando para o altar vazio, olhando para aquele lugar que tinha uma descrição dizendo que aquele altar era dedicado ao Deus desconhecido, ele diz: eu vim pregar acerca desse Deus que vocês não conhecem. Então Paulo era muito inteligente. Então ele olha para o cenário, e muito provavelmente quando Paulo escreve essa carta, os jogos estavam em alta. Estava acontecendo um evento que movimentava a cidade. Eu sei que você aqui talvez não é muito fã de esporte, nem todos, mas todos nós, quando chega a Copa do Mundo, a gente fica, todo mundo assiste jogo, não é verdade? Até quem não gosta de assistir jogo, assiste o jogo da Copa do Mundo. Quando chega as Olimpíadas, muitos jogos a gente assiste. Então é comum, é cultural, é algo que chama atenção. Então nós estamos falando aqui de um mundo antigo que obviamente não tinha muita atração. Os jogos obviamente, assim como hoje, mas ainda mais, chamava muita atenção. E nesses jogos tinham muitos, como nos jogos que nós conhecemos, como nas Olimpíadas que nós conhecemos, tinha muitas competições de corrida, de luta, até de música, para saber quem tocava mais, quem cantava mais. Tinha, de acordo com a história, tinha competição de teatro, enfim, tinha uma série de competições. Então Paulo agora vai usar esse contexto para falar acerca da vida cristã, porque ele vai fazer um paralelo com o preparo que aqueles esportistas estavam tendo para competir aquele jogo. Paulo está sabendo que os jogos acontecem de 2 em 2 anos. Então, de 2 em 2 anos, tem gente se preparando. Paulo está percebendo, Miriam, que de 2 em 2 anos, tem gente que está se dedicando todos os dias, acordando cedo, dormindo tarde, fazendo dieta. Tem gente que nem deu glória a Deus agora, fazendo dieta, fazendo exercício. Paulo está percebendo que dentro da cidade o povo estava acostumado a, além de alguns, obviamente, se prepararem para os jogos. Paulo está vendo muita gente se preparando para os jogos. Só que Paulo, ele salienta uma coisa que é muito importante. Ele olha para a forma com que esses competidores se preparam para os jogos, atrás de uma coroa que ele chama de corruptível. E pior ainda do que os dias de hoje, pelo menos hoje, a galera ganha um troféu, ganha uma medalha, tem uma foto. Mas na época de Paulo, desses jogos, o ganhador ganhava uma coroa, que a gente chama aqui de aipo, era o louro. Você já deve ter visto foto. Era uma coroa de mato. Oh meu Deus, os caras corriam, se matavam, desesperados por uma coroa de mato, que Paulo diz que é corruptível, ou seja, ela se destrói muito facilmente.
olhando para a gente que está se preparando há 2 anos para competir. E ele diz: vocês não percebem que os competidores se preparam para os jogos, mas só um ganha, só um sai vitorioso, só um ganha o troféu, a coroa de louro, que logo, logo vai se corromper, vai acabar, vai se destruir. Paulo está olhando para o esforço. E quem aqui está acostumado, ou já tentou fazer dieta, já tentou ir para a academia, sabe a luta que é. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você pode dizer glória a Deus? As mulheres aí, a luta que é para fazer dieta. Eu posso ouvir glória a Deus? Então a gente sabe a luta que é para você conseguir perder peso. Você faz dieta, perde peso, se mata uma semana. Aí você, em vez de tomar 1 copo de água, toma 2 e engorda. É assim ou não é? Você faz dieta o mês inteiro, tu perde 2 quilos com choro e ranger de dentes. Aí você para uma semana, você só come normal, você engorda. Então o que Paulo está dizendo aqui, para você alcançar a alta performance e receber vitória para uma coroa corruptível, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar. E ele fala no texto que é um treinamento rigoroso. Então, quando a gente fala de treinamento rigoroso, nós estamos falando de foco, nós estamos falando de disciplina e de determinação. Então, como nós estamos falando aqui de um preparo físico para um atleta chegar ao pódio, ele precisa de foco, precisa de disciplina e precisa de determinação, porque senão não chega. E o pior, Paulo diz que eles se preparam e só um ganha. Ou seja, o cara se prepara, o cara se dedica, ainda corre o risco de não ganhar. Mas o que Paulo está ensinando para nós com isso? Paulo está mostrando para nós que a vida cristã é como a vida de um atleta. Agora eu começo a entregar a mensagem. Paulo está mostrando para nós que a vida cristã é como a vida de um atleta. Só que Paulo diz: o atleta corre atrás de algo que é natural, mas o cristão corre atrás de algo que é espiritual. Tem gente que já entendeu. Paulo está dizendo que os atletas correm atrás de algo que é corruptível, mas os cristãos correm atrás de algo que é incorruptível. Paulo está dizendo que os atletas correm atrás de um prêmio que hoje acaba, mas o cristão, ele corre atrás de um prêmio que nunca acaba. Oh, glória a Deus! Paulo está dizendo que o atleta corre atrás de algo que hoje vale alguma coisa, mas amanhã não vale mais nada. Mas o cristão corre atrás de algo, oh glória a Deus. Tem gente que levantou a mão lá atrás para receber. Levante a sua mão aqui também. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, oh glória a Deus. Já estou sentindo ele aqui. Eu não sei qual é o treinamento que você está passando, oh glória a Deus, aleluia. Eu não sei, oh meu Deus, quanto você tem chorado. Eu não sei quanto você tem sangrado. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu vim aqui trazer uma boa notícia. Continua, não pare, porque é o que você está correndo atrás. A traça não pode acabar, o mundo não pode destruir. Não é corruptível, é incorruptível.
Talvez você nunca ganhou um prêmio na escola. Talvez você nunca ganhou um campeonato de futebol. Talvez você nunca ganhou nada na tua vida. Talvez você nunca teve o prazer de subir num pódio para dizer que você ganhou alguma coisa. Talvez ninguém nunca colocou uma medalha no teu pescoço para dizer que tu foi campeão. Mas eu vim aqui como profeta de Deus para a tua vida, para dizer: tem algo preparado para você que é muito maior do que qualquer troféu terreno. Oh, glória a Deus! Levante a tua mão no nome de Jesus. O que está preparado para você, o diabo não pode destruir. Oh, glória! O mundo não pode destruir, porque nunca vai acabar. O que está preparado para você é eterno. Tem uma morada no céu para você. Oh, glória! Você pode dizer glória a Deus por isso? Então olha para o seu irmão e diga para ele: continue correndo. Não, como profeta, diga para ele: continue correndo. Oh, meu Deus! Agora pega na mão dele, e levante assim, ó, levante pro alto, até ele dizer glória a Deus. Levante. Diga para ele assim, ó: você pode até estar cansado. Diga para ele: você pode até estar cansado, mas continue. Oh, meu Deus, eu estou todo arrepiado. Continue, porque quem vai colocar a medalha no teu pescoço não é o presidente da CBF. Oh, meu Deus do céu, quem vai colocar a medalha no teu pescoço não é o presidente da República. Quem vai colocar a medalha no teu pescoço e vai te dar uma coroa de glória se chama Jesus de Nazaré. Oh, meu Deus do céu, ele vai dizer para você: venha, filho, valeu a pena. Talvez tu seja como eu, nunca ganhei nada. Até para o meu filho eu tenho que perder. Nunca fui campeão de futebol. E olha que eu já joguei futebol à força. Não me lembro de ter sido campeão. O máximo que eu já ganhei foi de futebol no neném, na época que a gente era moleque. É o meu... a controvérsia. Mas uma coisa eu sei: tem algo preparado para mim. Oh, meu Deus do céu, que é incorruptível. Aí tem muitos campeões aqui da terra que nunca vão experimentar essa coroa. Vou repetir isso aqui. Tem gente que é campeão aqui na terra, mas se não olhar para Jesus, nunca vai receber essa coroa. Mas você está aqui, ó. Só que tem um porém. Apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que ganham passam por um treinamento rigoroso. Diga comigo: o treinamento é rigoroso. Então nós precisamos ter disciplina. Não tem treinamento rigoroso sem disciplina. Porque a disciplina te leva a fazer o que tem que ser feito, ainda que você não queira fazer. Escute isso. Quem tem o costume de ir para a academia, tem dia que você olha e diz assim: vou não. Quem vai correr, mesma coisa. Quem vai pedalar, mesma coisa. Está ali o varão que pedala. Tem um tio meu agora que inventou de pedalar. Quase 60 anos inventou de pedalar, Gil. Agora ele é ciclista. Aí ele diz que às vezes pedala 30, 40 quilômetros. Aí ele vai, na volta ele diz que minha caminhonete aqui, para voltar para casa de carro. Para dar vontade de largar a bicicleta e chamar um Uber. É assim ou não é? Você acorda, tem dia que você acorda muito disposto. Vou para a academia, vou correr, vou fazer isso, vou fazer aquilo.
Mas tem dia que você não quer ir. Só que por mais que o seu corpo diga para você não ir, você sabe que tem que ir. E tem hora que você vai não porque quer, mas porque tem. Vou repetir isso aqui. Tem hora que você vai não porque você quer, mas porque você sabe que tem. Tem hora que você vem para a igreja não é porque você quer, é porque tu sabe que tem que vir. Tem hora que você não ora porque quer, você ora porque você sabe que tem que orar. Tem hora que você não quer ler a Bíblia, mas você lê porque você sabe que tem que ler. O que Paulo está dizendo é, mesmo quando você não quiser, faça. Por quê? Porque o treinamento é rigoroso. Então, nós precisamos de disciplina espiritual. Nós precisamos fazer força. Porque sem disciplina, nós não conseguimos manter o foco. E exatamente aqui a gente chega no ponto da mensagem que tem total a ver com o tema, que é alvo. Para que a gente tenha um alvo e para que a gente alcance o alvo, apóstolo Paulo está dando a chave aqui: treinamento rigoroso. Quem quer passar no concurso tem que fazer o quê? Estudar. Treinamento rigoroso. Quem quer emagrecer tem que fazer dieta e ir para academia. Treinamento rigoroso. Quem quer uma vaga de emprego específica tem que se dedicar a fazer curso, estudar, se preparar, se qualificar. Treinamento rigoroso. E tem gente achando que para entrar no céu é molezinha. Eu vim aqui dizer para você, não é. Para entrar no céu, treinamento rigoroso. Ficou difícil dar glória a Deus agora, né? Vou dizer de novo. Para entrar no céu não é molezinha. Não é a molezinha que tem gente achando que é. Obviamente, eu sei, e eu sei que você sabe, que nós não entramos no céu por esforço próprio, porque não tem nenhum ser humano na terra que é capaz de entrar no céu pelas suas forças. É claro que nós vamos para o céu porque Deus nos deu um lugar lá, através do seu Filho Jesus. Mas nós precisamos entender que para que a gente chegue lá e receba a coroa que nos está preparada, treinamento rigoroso. Treinamento rigoroso. Então nós precisamos de foco, determinação e disciplina. E se você não sabia o que é determinação, eu achei um conceito muito bacana que diz que determinação é alguém que age com firmeza. Ser determinado é agir com firmeza. Porque tem hora de fato que nós só conseguimos alcançar algumas coisas se nós tivermos firmeza. Agora, pastor, nós estamos num evento de família. Quando eu estava preparando esse sermão, meditando nesse sermão agora durante o dia, eu estava pedindo a Deus que me desse uma direção para que a gente pudesse não só falar de vida cristã, mas para que a gente pudesse aplicar isso à vida da família. E assim como toda essa construção que fizemos até aqui, que fala sobre vida cristã e como nós precisamos nos dedicar às disciplinas espirituais, oração, tudo que você já sabe. Oração, jejum, leitura da palavra, uma vida de devoção a Deus, adoração. A gente sabe o que é ser crente. A gente não é crente às vezes porque a gente dá mole, mas a gente sabe como é ser crente. A gente sabe o que o crente precisa fazer. A gente sabe como é esse treinamento. Só que falando para a família, todas essas ferramentas que a gente viu aqui se encaixam como uma luva.
Porque algumas coisas não acontecem na nossa família justamente por falta de disciplina, foco e determinação. Eu quero hoje aqui, a partir desse momento, te mostrar que a partir de uma vida cristã consolidada e através de disciplinas espirituais, com uma visão obviamente cristã para as coisas espirituais, isso de alguma forma aponta para coisas naturais. E através de disciplinas e de questões totalmente espirituais, nós podemos trazer para a nossa vida natural e avançar tanto na vida espiritual como na vida natural. Porque infelizmente alguns dos cristãos, até mesmo por conta de uma cultura que eu digo miserável, que o cristão não pode avançar, que o cristão não pode crescer, que o cristão tem que viver aquela vida medíocre, que o cristão precisa viver no limite, que o cristão precisa viver apertado. Mas Paulo está dizendo aqui que é possível sim, assim como os atletas se esforçam, se dedicam para obter uma coroa corruptível. Se você trouxer todo esse aparato para a vida espiritual, você alcança coisas espirituais incorruptíveis. Mas se nós aplicarmos essas ferramentas espirituais em coisas naturais, isso de alguma forma vai nos ajudar a crescer e avançar em coisas naturais também. Quando eu falo de coisas naturais, eu estou falando de finanças, eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de projetos, eu estou falando de sonhos. Elisângela, quantos de nós já deixamos de viver coisas grandes na nossa família porque nós não colocamos em prática foco, determinação e disciplina? Quer ver um exemplo? Muitas vezes, eu já falei isso aqui, alguns de nós passamos aperto às vezes em algumas áreas da nossa vida, financeira por exemplo, por falta de gestão. E muitas vezes nós deixamos de alcançar, de avançar, de adquirir, de conquistar algumas coisas, porque nós não estamos aplicando ferramentas necessárias para que a gente possa adquirir essas coisas. Quantos de nós já sonhamos em ter um carro e não conseguimos comprar um carro, e muitas famílias já disseram: eu não tenho condições de comprar um carro. Só que na verdade o que está faltando é foco, determinação e disciplina. Eu vi uma vez um vídeo, eu não sou muito ligado nesse lance de finanças, né? Dessa parte de conteúdo digital que eu estou querendo dizer. Mas eu vi um vídeo de um cara falando uma vez, de um cara que estava vivendo dificuldades financeiras, e ele estava reclamando que não tinha dinheiro para nada. Eu não tenho dinheiro para nada. Eu ganho R$2.500, eu não consigo fazer nada. Aí ele chamou alguém que entendia, olhou para a vida dele e perguntou: quanto é que você ganha? Ganho X. Quanto é que você gasta com isso? Com aquilo, com isso, com aquilo. E ele fez um panorama e conseguiu enxergar que ele estava gastando um determinado dinheiro com um vício. No caso desse vídeo era cigarro. O cara era viciado em cigarro. E o cara mostrou para ele que ele estava
tinha um ladrão na vida dele. Um ladrão literalmente como um ladrão de caixa d'água, que a água entra e chega um determinado momento, a água sai. Todos nós temos um ladrão. Quando nós não temos foco, quando nós não temos disciplina e determinação, a gente permite que o ladrão leve a água que poderia ser destinada a outra coisa. Então o que Paulo está ensinando com ferramentas espirituais é o seguinte: não permita que as distrações tirem você do foco. Qual é o foco? No caso do atleta, uma coroa corruptível. E no nosso caso, uma coroa incorruptível. Então você pega isso e coloca na tua família, nas tuas finanças, nos teus projetos. Comece a olhar para um alvo. Quando nós tratamos aqui de seguindo para o alvo, obviamente eu sei que você sabe. Nós estamos falando aqui de Cristo. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo, irmãos? Cristo. É óbvio que nós estamos falando aqui de Cristo. Mas porque o nosso alvo é Cristo, nós não podemos ter o alvo na melhoria para a nossa família. Porque o nosso alvo é Cristo, nós não podemos querer alçar voos maiores nas nossas finanças, nos nossos sentimentos, nos nossos projetos. Queridos, eu creio num Deus todo-poderoso. Você crê nisso? Você crê que Deus é todo-poderoso? Quem crê nisso aqui? Você é filho de Deus? Diga amém. Você é servo de Deus? Diga amém. O teu alvo é Cristo? Diga glória a Deus. Então, meu irmão, você tem total autonomia para viver uma vida próspera aqui. Você está autorizado a viver coisas que talvez o teu pai não viveu, a tua mãe não viveu. Eu já falei isso aqui uma vez. Nós não podemos permitir que os destinos que foram traçados para nós tenham validade na nossa vida, se esse destino não for um destino de prosperidade, um destino de bênção, um destino de avanço, um destino de crescimento, no nome de Jesus. Repreenda na tua vida. Deus falou isso aqui. Você não é obrigado a só comer banana porque teu pai só pode te dar banana. A Deus falou isso aqui. Que fruta de pobre é ovo. Ele falou isso aqui no domingo. Eu lembrei quando eu fui tomar a vacina de febre amarela, eu acho. Não é, Júlia? Febre amarela? Que se tiver alergia a ovo. Eu estava numa fila, irmão, devia ter umas 100 pessoas ou mais. Aí a fila está demorando. Rapaz, eu tinha que tomar a vacina. Aí, quando eu fui ver, a vacina estava demorando mais para dar a vacina, lá na mesa, do que para dar a vacina. Aí quando eu cheguei mais perto, aí eu fui entender o que era, porque tinha uma entrevista. A entrevista era assim: tem alergia a não sei o que, tem alergia a ovo? Aí eu de cá ouvi, eu já comecei a rir, que quem me conhece de perto sabe. Já comecei a rir e falei, deixa eu chegar lá que eu vou falar uma gracinha para ela. Já fui treinando a piada. Aí cheguei lá, ela assim, o cartão tá aqui. O senhor tem alergia a ovo? Falei assim, eu a ovo? É melhor você perguntar se eu tenho alergia a carne. Aí eu falei, para adiantar o expediente, daqui para trás não precisa perguntar para ninguém, porque ninguém aqui tem alergia a ovo. Pode ter certeza disso. Mas brincadeiras à parte, o que o Adilson falou aqui é uma verdade. A tua família, vou falar aqui, usando as palavras dele, a tua família não está fadada a comer banana e ovo, não. Você não pegou. A tua família não está fadada a comer ovo e comer banana, não. Você pode até comer, se tu quiser, se tu gostar. Você pode comer o que você quiser. Você pode comprar o que você quiser. Você pode adquirir o que você quiser. É só você ter foco, determinação, disciplina e dizer para você mesmo:
Eu sou filho do dono do ouro e da prata. Oh meu Deus, oh meu Deus, eu vim pregar para famílias aqui. Adilson, tem família que talvez estava vivendo essa realidade. Eu só posso comer banana porque banana é barato. Nem está tão barato. Hoje em dia ninguém é pobre mais, porque até para comer ovo está caro. Então deixa eu profetizar para a tua vida. No nome de Jesus, tua família vai poder viver aquilo que nunca imaginou viver. Oh glória! Você vai viver aquilo que a tua geração nunca imaginou viver. A tua casa. Ei, quem pega isso aqui? É a tua casa. Talvez você diga, mas a minha casa é a mais feia da rua. A minha casa é a menor do condomínio. Mas Deus mandou dizer, é na tua casa. Oh glória, oh glória. É você que vai viver o extraordinário. Tem gente aqui que achou que nunca ia poder ter um carro. Eu profetizo, você vai ter o melhor carro da tua rua. Oh meu Deus do céu, pega isso aqui. Tem gente que achou que nunca ia poder ter uma casa. Eu profetizo, tu vai comprar no nome de Jesus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Você vai comprar no melhor apartamento que você que tem aí na localidade. Sabe por quê? Porque isso está preparado para nós. Esse é o desejo do meu coração para a tua vida. Pega se tu quiser. A gente tem que parar com esse negócio. Ah, porque minha família é humildezinha aqui, está repreendido no nome de Jesus. Ah, que a minha família, o meu pai era assim, o meu bisavô era assim. Morreu no teu pai, morreu em quem tiver que morrer. Mas a partir de você, a história é outra. Meu filho vinha para cá dizendo, não sei o que ele cismou com isso. Falou, papai, vem no carro agora dizendo, papai, eu acho que quando eu crescer, eu quero ser prefeito ou presidente, alguma coisa assim. Eu falei, vai meu filho, vai, entra. Meu irmão, eu quero que meu filho chegue onde eu não cheguei. Eu sei que Deus tem coisa preparada para mim, mas eu profetizo que a partir de mim, coisas grandes irão acontecer. Então no nome de Jesus, entra na tua casa com autoridade, dizendo, é a partir daqui, ó. É a partir daqui. É a partir daqui. Oh meu Deus, eu estou profetizando aqui na autoridade do nome de Jesus. Entra na tua casa e diz, é a partir daqui. Você não precisa ter medo. Você só precisa ter foco, determinação e disciplina. Começa a ver onde estão os ladrões que estão levando os seus recursos, que estão levando os seus projetos. Eu vim aqui nessa noite dizer para você, pega essas ferramentas. E o foco de Paulo aqui é na vida cristã, com questões totalmente espirituais. Mas no nome de Jesus, aprenda com questões espirituais, aplique em toda a sua vida, que você vai viver o extraordinário. Você pega isso, diga glória a Deus. Fique de pé que eu terminei agora. Se você está perto do teu filho aí, pega ele aí. Se você está perto da tua esposa, fica do lado dela. Se você está sozinho, caça alguém aí, caça um amigo. Fica sozinho não. Isso. Nós vamos orar agora. E através dessa oração, nós vamos fazer aqui uma oração direcionada. E você vai... Isso aqui eu nem estava pensando nisso, nem estava ali. Você vai orar para Deus quebrar maldição hereditária agora. Você vai orar, olha, escuta isso. Você vai orar e você vai liberar uma palavra no mundo espiritual, quebrando toda a maldição hereditária. Tudo aquilo que limita você, tudo aquilo que te impede de avançar.
Eu tenho orado por isso, eu tenho falado com Deus acerca disso, para que nada impeça você de avançar e de chegar longe. O treinamento é rigoroso, mas eu acredito no texto que Paulo, eu quero liberar esse texto para a tua vida agora, Romanos capítulo 5, versículo 2, a partir do 2, olha o que diz: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Então o que eu estou querendo dizer com esse texto? O treinamento é árduo. Tem tribulação, tem angústia, tem luta, tem prova, mas tudo isso está te preparando para chegar no alvo. Você pega isso? Tudo isso está te preparando para você pegar a coroa. Eu amo um texto que diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, tudo que você estiver passando na tua vida, seja de bom ou de ruim, saiba, tudo isso está contribuindo com você. Então, continua correndo, continua se preparando, porque Deus tem algo preparado para você na linha de chegada. Quem pega isso? Eu profetizo, você vai chegar na linha de chegada. Você vai atravessar a linha de chegada, meu irmão. Você não vai ficar para trás. Está com a tua família aí? Então pega no braço dele, pega no braço dela. Se você tiver com teu filho e quiser, coloca a mão na cabeça dele e diga para ele: nós vamos atravessar a linha de chegada. Ei, homem, sacerdote da tua casa, é sobre você que está a autoridade para dar destino para o teu filho. Então coloque a mão na cabeça do teu filho e diga para ele o que ele vai ser. Libere sobre ele uma palavra de bênção. Se você é mulher e teu marido não é crente, é sobre você que está. Coloque a mão na cabeça dele e diz: eu profetizo sobre a tua vida bênção. Você vai chegar a lugares altos. Você vai chegar além do que eu cheguei. Porque tem muito pai, tem muita mãe que lança a palavra de maldição sobre os filhos, que limita. Vou dizer o que a Dilson falou domingo aqui de novo. Às vezes, sem querer, na inocência, nós limitamos o alcance dos nossos filhos. Mas hoje, no nome de Jesus, cai por terra todo limite. Oh, glória a Deus! Como diz, quem tem limite é município. A gente vai avançar, a gente vai crescer, os nossos filhos vão avançar, os nossos filhos vão crescer, porque hoje cai por terra toda maldição hereditária no nome de Jesus. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada aqui. E Deus, eu acredito na tua palavra e sei que ela é verdadeira. Eu sei que ela é eficaz. Pai querido, eu estou pregando aqui para homens e mulheres, que cada um deles, Senhor, teve um mapa mental construído, uma crença. Cada um deles viveram em famílias diferentes, realidades diferentes. Talvez alguns viveram traumas na família. Talvez alguns tiveram problemas com os pais.
Senhor, talvez alguns carregam palavras que foram lançadas sobre os avós e eles nem sabem. Oh, glória a Deus. Mas no nome de Jesus, eu libero uma palavra no mundo espiritual. E você vai falando daí, meu irmão. Nós, como igreja, liberamos uma palavra no mundo espiritual. Se você quiser colocar a mão no teu coração, coloque. Se quiser colocar a mão na tua cabeça, coloque. Nós liberamos uma palavra no mundo espiritual essa noite, na autoridade do nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Nós liberamos uma palavra no mundo espiritual, que toda palavra de maldição cai por terra hoje. Cai por terra hoje. Palavra que foi lançada sobre os nossos avós, sobre os nossos bisavós, sobre gerações ancestrais que tem raiz genealógica com a gente aqui. Palavras que disseram: por causa dessa árvore toda uma geração será corrompida. Por causa dessa árvore toda uma geração será decadente. Por causa dessa árvore toda uma geração não vai prestar. Mas a partir de hoje nós liberamos essa palavra, que através de nós, a partir de nós, oh glória a Deus, é uma nova história, é um novo projeto. Cai por terra agora. Satanás, você perdeu hoje. Satanás, você perdeu hoje. Se tu achou que tu ia destruir essa família por causa de uma palavra que foi lançada há anos atrás, cai por terra hoje, no nome de Jesus. Joga sua mão para o alto agora. Joga sua mão para o alto e diga comigo: a minha família vai avançar. Não, mas diga isso com autoridade. Diga isso com fé. A minha família vai crescer. A minha família vai prosperar. A minha família vai avançar, porque a minha família está aos pés do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Adore a Ele. Só igreja, canta isso. Tu és. Oh, glória a Deus. Diga isso bem forte. Eu somente não oh, glória a Deus. Só você que crê nisso, diga glória a Deus. Nós vamos para casa agora, debaixo dessa palavra. Que você saia daqui de posse dessa palavra, no nome de Jesus. No domingo nós estaremos aqui de novo. Quem vai estar domingo? Está aqui? Domingo é quem vai? Ana Fé? Pastora Ana Fé vai estar aqui no domingo. Tem sido uma bênção sempre que vem aqui. Então vem e traga a sua família. Não deixe de estar aqui, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Venha, não perca um dia dos cultos que teremos esse mês. Traga a sua família. Se você não trouxe sua esposa hoje, traga na semana que vem. Mas faça um propósito diante de Deus de estar aqui todos os cultos da família. Porque eu tenho certeza que Deus vai dar muitas bênçãos sobre nossas vidas aqui, nesses dias que nós estaremos aqui falando sobre as famílias. Então, vem e traga a sua família no nome de Jesus. Irmãos, uma outra coisa para a gente ir embora. Está aqui já?
Não, né? Mas vamos lá. No sábado, tá lá ou tá aqui? Ah, tá. É o quê? A vida para Jesus? É isso? Aí, olha aí, eu ia chegar lá. Mas, ó, nem fiz o apelo. Tem uma vida para Jesus ali, ó. Vem para cá, varão. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte? Olha aí. Glória a Deus. Queridos, tem uma vida aqui diante do altar do Senhor. Vou aproveitar antes de fazer os anúncios. Tem alguém que, assim como ele, quer dar esse passo para Jesus hoje? Talvez você estava afastado. Talvez você nunca foi crente. Mas você ouviu a palavra, entendeu. Você precisa dar um destino para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. E só tem um caminho, só tem uma forma. O nome dele é Jesus. Tem alguém aqui, mais um corajoso assim como ele, que não esperou nenhum apelo? Ele quer Jesus. Tem alguém aqui que quer Jesus também? Tem alguém? Mais alguém? Não? Meu amigo, qual é o seu nome mesmo? Esqueci. Diogo. Irmãos, nós vamos orar pelo Diogo. Nós vamos entregar a família do Diogo nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza, Diogo, que a partir de hoje, a história da tua vida vai mudar. Amém? Feche os seus olhos, estenda as suas mãos para cá. Deus, nós queremos te entregar a vida do Diogo nas tuas mãos, que decidiu se lançar aos teus pés. Ele ouviu a palavra e entendeu que ele precisa correr para o alvo, e o alvo é o Senhor. E nós sabemos, como foi pregado aqui, Deus, que o treinamento é rigoroso. E talvez em algum momento da caminhada do Diogo ele não suportou. Mas eu acredito que a partir de hoje o Senhor renova as forças do Diogo. Porque a tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado. O Senhor renova as forças de quem não tem nenhum vigor. E eu acredito, Deus, que o Senhor renova as forças do Diogo hoje. Toma a vida dele nas tuas mãos. Abençoa o teu filho de maneira extraordinária. Que a partir de hoje haja, Senhor, uma quebra de maldição na vida do Diogo. Eu não sei como a vida dele era até hoje. Não sei como era a família dele. Em que lá ele viveu. Como ele viveu. Mas o que eu sei é que a partir de hoje a história do Diogo muda no nome de Jesus. Porque o Senhor tem uma nova história para ele. Nós profetizamos uma nova história. Nós profetizamos, Senhor, bênção sobre a vida do Diogo. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Diogo, olha para lá. Essa é a sua nova família. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Ivan, leva ele lá. Queridos, como eu estava dizendo, no sábado nós teremos o festival de pastel. Irmãos, está chegando a nossa festa na roça. E os líderes da comunhão estão fazendo esse festival de pastel para poder adquirir recursos para algumas coisas que precisam ser feitas na festa. Você sabe que a festa na roça não tem custo. Ela não tem... Você não paga nada para ir. Você já sabe como funciona a festa. Só que existem algumas coisas para que essa festa aconteça que precisam de recursos. Então eles estão levantando recursos para poder arcar com essas questões que precisam ser resolvidas para que a festa aconteça e seja uma bênção como sempre é. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, dá o teu nome. Vai ser top. Tenho certeza que você vai nunca comer um pastel desse. E a Vini disse que mesmo sendo pastel de crente, não vai ser ungido. Não vai ser pastel cheio de óleo, né, Vini? Não vai ser. Então não acho que vai ser pastel ungido, não. Que não vai ser ungido, vai ser aquele pastel top, sequinho, do jeito que você gosta. Eu tenho certeza que não vai ser ungido. Então, no nome de Jesus, vai lá, custa quanto, Vini?
Quanto custa? Daqui é porque eu tenho as duas vezes, tá? 35 por pessoa e criança paga 20. Eu não acho justo o Bernardo e a Zaf pagar 20. Não acho, come demais. Mas vamos lá. 35 pessoa e 20 criança. Então, irmãos, quem já teve costume de ir na feira comer pastel, sabe que não paga. Então, irmãos, no nome de Jesus, se inscreve lá, dê o teu nome, procura Vini, presbítero Cristiano, e abençoa essa obra, e eu tenho certeza que vai ser uma benção a festa na roça. Já estão nos preparativos, daqui a pouco já vai ter lista rodando aí. Então, ó, top dos top, como você já sabe que é. Sem mais delongas, vamos para casa, irmãos? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa atmosfera que o Senhor nos envolveu aqui essa noite. Pai querido, nos leve em paz para os nossos lares, ser conosco, abençoa a nossa vida, nos dê um resto de noite abençoada, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. E toda a igreja diz bem forte: 2025. Aplauda o Senhor, está terminado.